Oi, pessoal. O vídeo de hoje será sobre o tema herbários. Herbários são as coleções biológicas científicas de plantas. São acervos que armazenam as plantas que serão ou foram estudadas cientificamente. Os herbários, na sua ideia, eles surgiram lá atrás, na Idade Média, com os herbalistas. Os herbalistas eram pessoas que faziam atendimento médico dentro das condições daquela época. E eles usavam plantas nas suas fórmulas. E eles guardavam, desidratavam essas plantas e usavam essas plantas e davam nomes a essas plantas, dentro do que existia naquele momento. Esses herbalistas, eles ao longo dos anos, dos séculos, foram substituídos pelos naturalistas. Os naturalistas, nós já conversamos sobre eles, e alguns exemplos aqui no Brasil foram Márcios, Saint-Hilaire, Spixes e Marcgrave. Esses naturalistas, eles estudavam os elementos da natureza, incluindo as plantas, e coletavam essas plantas, armazenavam essas plantas em grandes coleções chamadas de herbários. Depois desses naturalistas, chegamos ao que nós temos hoje, que são os botânicos atuais e que são taxonomistas, que é a parte da botânica que se dedica a descrever, registrar a diversidade vegetal de um determinado local, de um determinado país. Os taxonomistas, então, eles analisam as plantas e guardam essas amostras de forma específica em coleções chamadas de herbário. Essas amostras, elas são guardadas desidratadas por diversas razões, entre elas para ampliar o tempo de durabilidade. Existem herbários com mais de 200 anos. O herbário famoso é o herbário que Linneu utilizou para descrever as espécies do Specimen Plantarum em 1753. Então, isso é extremamente importante, essa longevidade das amostras, porque essas amostras científicas, elas poderão ser utilizadas no futuro em qualquer momento. Os herbários, então, são acervos biológicos importantíssimos que retratam a diversidade biológica de um determinado local. Os herbários, eles podem ser gigantescos ou pequenos herbários, coleções didáticas. A gente tem alguns exemplos de herbários gigantescos, como o de Leningrado, São Petersburgo, atualmente, Paris e o Kew Gardens, em Londres. São 3 grandes herbários que têm mais de 15 milhões de amostras coletadas do mundo inteiro. Por que esses grandes herbários estão no continente europeu? Porque o continente europeu tinha grandes impérios. Entre 1700 e 1800, eram grandes impérios com colônias espalhadas em vários continentes do planeta, continente americano, africano e asiático. E eles enviavam esses naturalistas que voltavam repletos de materiais, incluindo as plantas. Por isso esses acervos são tão gigantescos. Existem grandes acervos também nos Estados Unidos que estimularam esses naturalistas do século XIX e do século XX para países como, por exemplo, na América Latina, fazendo coleções grandiosas que estão depositadas nos herbários americanos. O Brasil, infelizmente, apesar de ter uma das maiores diversidades vegetais do planeta em termos de países, o Brasil não tem herbários que representem de fato a diversidade biológica que nós temos. Os herbários no Brasil ainda são pequenos perto do que nós poderíamos ter em função da nossa diversidade. O herbário mais tradicional e antigo é o herbário do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Sim, aquele mesmo Museu Nacional que alguns poucos anos atrás teve um incêndio assustador e comprometeu todo o acervo da exposição do Museu Nacional. Por muita sorte, as coleções biológicas de caráter científico, elas foram salvas milagrosamente, incluindo o herbário. O Museu Nacional, ele começou na época do Império, em que foi o primeiro museu de história natural que nós tivemos no país. Um outro herbário de grande relevância para o país e o maior herbário atualmente no país, com mais de 1 milhão de amostras, é o herbário do Jardim Botânico do Recife. O herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No Recife, nós temos herbários de menor porte.
herbários que não chegam às 500 mil amostras cada um. Infelizmente, são herbários de pequeno porte, apesar da diversidade que nós temos no estado. Como exemplo, nós temos aqui no estado de Pernambuco, nós temos o herbário da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também o herbário do Instituto de Pesquisas Agronômicas, que é chamado de IPA, que é uma instituição estadual. São herbários que representam a flora do estado de Pernambuco, mas ainda estão aquém do que de fato nós temos de diversidade em termos de acervo biológico. Uma outra coisa que eu queria falar importante dos herbários é que os herbários eles guardam diferentes tipos de amostras, tanto as plantas desidratadas, que nós chamamos de essicatas, como também coleções de madeira, exatamente, de troncos de árvores, que tem um rigor técnico de como devem ser amostrados e armazenados, que a gente chama de xiloteca, e também tem coleções de frutos que podem ser armazenados tanto em meio líquido quanto desidratados, que é chamado de carpoteca. Um outro exemplo de coleção biológica dentro de um herbário, que um herbário pode ter, é também uma palinoteca, que é a partir de lâminas de pólen e esporos. Isso é muito importante, que dá uma ideia do que é um conjunto de uma coleção biológica, com diferentes finalidades, sempre científicas ou não científicas, a depender do acervo que a gente está se referindo. O herbário tem funções diversas e é importantíssimo, o guardião da diversidade biológica, cientificamente falando, de um determinado local. Nós no Brasil temos bons herbários, coleções muito importantes, mas que merecem ser muito maiores do que são atualmente. Um grande esforço ainda precisa ser feito, e um grande esforço é feito atualmente pelos profissionais que atuam nos herbários para a manutenção dessas coleções biológicas. Conheça um herbário, entenda a importância de um herbário para a ciência da diversidade biológica e em biologia, em termos de botânica de plantas. Um forte abraço. Botanicamente Falando volta para um próximo vídeo com outros temas, e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a importância do herbário para o registro da biodiversidade, no caso das nossas plantas. Forte abraço e até o próximo vídeo.